Torcida alvinegra, segura o coração porque o assunto de hoje é pesado, mas necessário. O fim de semana não foi dos mais animadores para o nosso Ceará, e quem acompanhou a partida na Arena Castelão sabe bem do que eu tô falando. Pela primeira vez no Brasileirão de 2025, o Vozão acabou sendo derrotado em casa, e logo por 1-0 diante do Atlético Mineiro. Uma derrota que interrompe aquela sequência invicta que a gente vinha comemorando rodada após rodada. Mas é como sempre dizemos, o futebol é feito de altos e baixos e cabe a nós entender os sinais do momento e seguir firme. E olha, por mais doloroso que seja falar sobre uma derrota, o que chamou mesmo a atenção foi a entrevista coletiva do técnico Léo Condé após o apito final. Ele foi direto, sem rodeios, quando perguntado sobre possíveis reforços. A resposta foi clara. A diretoria já está agindo nos bastidores. Isso mesmo, torcedor! Tem movimentação acontecendo longe das câmeras. E isso já é um alento no meio dessa turbulência. Mas claro, como todo bom comandante, o Léo tratou de baixar a bola e ser realista. Não é qualquer jogador que serve. Segundo ele, só chega se for alguém que realmente agregue ao elenco. Nada de contratação por impulso, só para tapar buraco. E essa postura dele merece respeito, porque contratar por contratar, todo mundo faz. Agora, pensar no encaixe, nas características certas, no impacto dentro e fora de campo, isso é coisa de quem tá levando o projeto a sério? E vamos combinar, o momento exige esse tipo de postura. Com a derrota, o Ceará caiu para a 10ª colocação na tabela, com 15 pontos conquistados. São 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E sim, a gente ainda tem um jogo a menos, o que significa que dá para recuperar terreno, mas não dá para vacilar. O próprio Condé comentou que essa oscilação tem muito a ver com as mudanças no elenco. Foram transformações profundas, quase que uma reconstrução completa em relação à temporada passada. Em 5 meses, muita coisa mudou. É natural que o time ainda esteja se ajustando, se conhecendo dentro de campo. O treinador até admitiu que algumas substituições feitas em jogos passados não surtiram o efeito desejado, mas isso faz parte do processo. Não tem como acertar sempre quando se está lidando com um grupo novo e com pouco tempo de entrosamento. Outro ponto importante levantado foi a necessidade de dar rodagem para esse elenco. Não adianta ter banco se ele não é utilizado, e o Ceará está em 2 frentes, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste. Isso exige elenco, exige opções. E é aí que entram os reforços. Ter peças para revezar sem perder qualidade é essencial se quisermos manter o ritmo nas 2 competições. A derrota para o Atlético foi dolorosa, sem dúvida. Era uma chance de colar ali no G4, de mostrar força em casa. Mas o campeonato é longo e o que importa agora é como o time vai responder. A serenidade do Léo Condé depois do jogo traz um pouco de tranquilidade. Ele enxerga as falhas, reconhece os erros, mas também vê onde dá para melhorar. E mais do que isso, ele está em sintonia com a diretoria. O mercado da bola é complicado, tem a parte financeira, tem a questão de timing, mas o importante é que o clube está atento, buscando nomes que realmente façam a diferença. Com a janela de transferência se aproximando, essa movimentação precisa se transformar em reforço real, porque a torcida quer ver resultado dentro de campo. E aí? Galera alvinegra, como vocês estão encarando esse momento? Essa derrota em casa foi só um tropeço ou é sinal de alerta? Acreditam que os reforços que podem chegar serão mesmo capazes de dar aquele gás necessário? Será que com as peças certas a gente consegue sonhar mais alto nessa Série A? Quero saber tudo. E falando em sonhar mais alto, a gente precisa lembrar de uma coisa fundamental. O campeonato ainda tem muita lenha para queimar. Faltam muitas rodadas, muitos confrontos diretos, e o que define quem vai brigar na parte de cima da tabela é justamente a consistência ao longo da temporada. E para ter consistência, o elenco precisa estar preparado, não só fisicamente, mas psicologicamente também. A derrota para o Atlético Mineiro escancarou algumas fragilidades, principalmente na criação e nas transições, mas também revelou que falta em certos momentos um plano B mais sólido, uma alternativa mais agressiva quando o jogo pede mudança de postura. E isso passa diretamente pelo banco de reservas. O Léo Condé sabe que não vai conseguir manter o mesmo ritmo da equipe se não tiver à disposição atletas que entrem e mantenham o nível técnico. E é por isso que o papo de reforços não é só uma resposta genérica para a torcida.
É uma necessidade urgente, ainda mais quando a gente observa o que é que os concorrentes estão fazendo. Basta olhar os times que estão no topo da tabela para perceber que todos eles têm um elenco equilibrado e com peças que mudam o jogo. São elencos que oferecem alternativas táticas, intensidade e principalmente competitividade interna. E esse é um ponto que muitas vezes passa despercebido. Quando há disputa por posição dentro do grupo, o rendimento tende a subir naturalmente. Ninguém quer perder espaço. No Ceará, por conta das mudanças recentes e do tempo curto para entrosamento, ainda não se criou essa competitividade plena. Alguns setores do time têm carências evidentes, e isso acaba obrigando o treinador a repetir nomes, mesmo quando esses jogadores não vivem o melhor momento. E o que acontece? O desempenho cai, o time perde força, o adversário percebe o padrão e neutraliza. E aí, mesmo com a vontade e o apoio da torcida, não tem milagre que resolva. Outro fator que merece destaque é a forma como o time tem se comportado quando sai atrás no placar. O jogo contra o Atlético Mineiro foi mais um exemplo disso. A equipe teve dificuldades para reagir, faltou intensidade e sobrou ansiedade. É nesse tipo de situação que jogadores experientes, acostumados com pressão, fazem a diferença. E são esses perfis que o clube precisa buscar no mercado. Jogadores que não sintam o peso de um Castelão lotado cobrando resultado, que consigam acalmar os ânimos dentro de campo e comandar a reação. E claro, tudo isso sem comprometer o planejamento financeiro, que é algo que o próprio Léo fez questão de destacar. A gente sabe que o momento do futebol brasileiro, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, é delicado. Não dá para sair gastando sem critério, mas também não dá para ficar parado vendo os outros se reforçarem e a gente esperando milagres. É preciso ser estratégico, ter olheiros atentos, buscar oportunidades em clubes menores, atletas em fim de contrato, jovens com potencial de explosão. O mercado oferece essas opções, mas é preciso agilidade. A diretoria, ao que tudo indica, está consciente disso. E o que tranquiliza é perceber que o técnico e o departamento de futebol estão alinhados. Essa sintonia é fundamental. Quando há ruído entre treinador e diretoria, o resultado é quase sempre desastroso. Mas no Ceará, pelo menos por enquanto, parece haver uma visão conjunta do que precisa ser feito. A preocupação com o perfil do jogador, com o impacto dentro do vestiário e com o planejamento de médio prazo mostra que não se trata apenas de apagar incêndio. A ideia é construir um time competitivo e sustentável. E essa construção exige tempo, paciência e, acima de tudo, apoio. O torcedor tem um papel fundamental nesse processo. É claro que a cobrança vai existir, e tem que existir, mas ela precisa vir acompanhada de compreensão do contexto. Não é hora de largar o time. É hora de apoiar, de encher o Castelão, de fazer pressão positiva. Porque apesar da derrota, o Ceará segue vivo na temporada. Ainda tem muito a conquistar. A Copa do Nordeste está aí pulsando e o Brasileirão ainda reserva embates diretos que podem reposicionar o Vozão na tabela. Mas para isso, o grupo precisa se fortalecer. E fortalecer não significa apenas trazer nomes, mas sim reforços que cheguem para jogar, para resolver. E isso, como disse o Condé, depende de oportunidade, sim, mas também de visão. E é aí que entra o papel da comissão técnica. Saber exatamente o que está faltando, qual característica está ausente no grupo, qual o perfil ideal para encaixar na ideia de jogo. Não adianta contratar um velocista se a proposta do time gira em torno de posse e construção. Não adianta trazer um camisa 9 fixo se o sistema pede mobilidade. O encaixe é tudo. Por isso, a janela de transferências que está chegando é mais do que uma chance de reforçar o elenco. É uma oportunidade de corrigir rumos, de consolidar um projeto que começou com mudanças profundas e agora precisa de consistência. A temporada não está perdida, muito pelo contrário, mas ela pede decisões certeiras, postura firme e confiança no trabalho que vem sendo feito. O Ceará não pode mais perder tempo. Os pontos desperdiçados em casa pesam e a cada rodada a margem de erro diminui. Por isso, os próximos passos da diretoria e da comissão serão determinantes e, enquanto isso, a gente segue na torcida, acompanhando cada movimento, cada nome que surge como possível reforço, cada treino, cada coletiva. Porque ser torcedor é isso,
é viver o clube em todos os momentos, nos bons e nos difíceis. E se tem uma coisa que essa torcida já mostrou, é que está com o time. No Castelão, fora dele, nas redes sociais, nas ruas. A voz do povo alvinegro é forte, é presente, e isso faz diferença. Principalmente quando o time precisa reagir. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro burburinho tomou conta do mundo do futebol nordestino nos últimos dias. O atacante Pedro Raul, destaque recente do Ceará, estaria perto de deixar o clube para embarcar rumo ao futebol árabe. Fontes próximas ao atleta e ao clube confirmam que o jogador recebeu uma proposta oficial de uma equipe da Arábia Saudita, o que pode mudar completamente os planos do vovô para a temporada. O rumor ganhou força após o jogador ser visto em reuniões discretas com representantes da sua possível nova equipe, o que deixou torcedores e especialistas em futebol local apreensivos com a saída de um dos seus principais nomes ofensivos. Pedro Raul, que chegou ao Ceará com a missão de reforçar o ataque e dar mais poder de fogo ao time, rapidamente conquistou a confiança da torcida e da comissão técnica. Com gols importantes e uma entrega que impressionou, o atacante virou peça-chave dentro do esquema tático do clube. No entanto, diante da oferta financeira atraente e do desejo de explorar novos horizontes, o jogador parece estar inclinado a aceitar a proposta do futebol árabe, que, como é sabido, tem investido pesado na contratação de jogadores sul-americanos para elevar o nível de suas competições. O Ceará, que vinha buscando estabilidade em seu elenco, agora enfrenta a possibilidade real de perder uma de suas principais referências ofensivas. A diretoria do clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas rumores indicam que negociações estão em andamento para tentar segurar Pedro Raul, seja por meio de um aumento salarial ou da promessa de participação em competições internacionais, como a Copa Sul-Americana. Por outro lado, a proposta vinda da Arábia é considerada bastante vantajosa para o jogador e seu staff, o que pode dificultar qualquer tentativa de permanência. O impacto da possível saída de Pedro Raul vai muito além da questão técnica. Para a torcida, que viu no atacante um símbolo de esperança em um momento delicado, a notícia gera preocupação e ansiedade. A saída do jogador também pode influenciar diretamente no desempenho do time dentro do campeonato, que já passa por desafios consideráveis. Além disso, o mercado local de transferências pode ser agitado, já que o Ceará precisará buscar um substituto à altura, seja contratando um novo atleta ou promovendo uma revelação da base. Enquanto a novela não se resolve, os olhos da imprensa esportiva e dos torcedores ficam atentos a cada movimento envolvendo Pedro Raul. A possibilidade de uma transferência para o futebol árabe coloca em evidência a crescente exportação de talentos nordestinos para mercados internacionais, que oferecem condições financeiras superiores. Para o atacante, trata-se de um momento decisivo na carreira, que pode abrir portas para novas conquistas e experiências. Em resumo, o futuro de Pedro Raul segue cercado de mistério e expectativa. A torcida do Ceará aguarda com apreensão uma definição, enquanto o mercado acompanha com interesse essa possível negociação que pode alterar significativamente o cenário do clube e do futebol nordestino nos próximos meses. Será que Pedro Raul vai realmente vestir uma camisa árabe em breve? Ou o vovô conseguirá manter seu atacante estrela para as batalhas que ainda virão? O tempo, como sempre, dirá. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima! E que venham mais vitórias para os nossos times!